Bom dia, Ana. Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Oi, Tudo Ana, bem com bom você? dia. Né, é um prazer imenso aí tê-los conosco nessa manhã. Né, hoje o objetivo, né, para quem não me conhece, meu nome é Antônio Rainho, sou sócio-diretor aqui da Ative, né, responsável atualmente pelo time comercial. A ideia desse evento, a gente fez um evento reservado, né, a gente convidou clientes aí que usam hoje o DW, o MasterSaf DW, né, para estar conosco aqui hoje para falar sobre o cenário aí de migração, automatização e transformação digital, né? Esse é o nosso objetivo aqui. A gente sabe no mundo de hoje, né, com a chegada da pandemia 2 anos atrás, a gente sabe que as empresas tiveram que se adequar, mudar a forma de trabalhar. Muitos aqui, a gente está conversando antes de começar o evento, que estão trabalhando remoto, então as empresas tiveram que se adequar a um cenário onde propicia trabalhar dessa forma, né? Então o objetivo hoje aqui é exatamente falar sobre isso. O que a gente tem de novo sobre a questão de automatização e transformação digital, né? Esse é o objetivo. E para contribuir conosco hoje, a gente está aqui com a Ana Naia, da Thomson Reuters, né? É a Solution Specialist ali muitos de vocês devem ter a oportunidade de conhecê-la já, né? Ela vai contribuir muito aqui com a gente, com conteúdo, mostrando aquilo que tem de novo, né? Nessa área de transformação digital, né? Então a gente está falando de soluções na nuvem e outras complementares aí, né, Ana? Boas novidades aí que eu acho que vai agregar bastante nessa manhã. Junto conosco também está o João Silva, João Eduardo, né? Que é nosso especialista de tags aqui na Ative, né? Muitos de vocês também já devem ter oportunidade de conhecê-lo nas demandas, interações aí de levantamentos e tudo, ele participa conosco aqui no time comercial, tá bom? Então o João vai fazer essas interações, no final ele entra também contribuindo, mas ao longo da apresentação fiquem à vontade para fazer suas perguntas. O objetivo aqui é a gente ter um público seleto, reservado, que dê a oportunidade de vocês perguntarem, tá? Então fique à vontade, ou no chat, se quiser levantar a mão ali, abrir o microfone para falar, estamos aqui à disposição para vocês, tá? O evento é de vocês, né? Então, espero que vocês possam aproveitar bastante. Ana, com você agora, bom evento aí para todos. Eu volto no final depois também. Tá bom, obrigada, Rainho, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Confesso que eu já aprendi mais uma em poucos minutos, eu não sabia que o João era João Eduardo, há tanto tempo que eu conheço o João, então, tá vendo, eu sempre aprendo alguma coisa. Para mim ele é o Boa. João, mas agora eu já sei que ele é o João Eduardo também. João Eduardo é só para mãe, né, Ana? Só que quando tá brava, né? Igual eu sou Ana Paula. Se minha mãe fala Ana Paula, a casa caiu. Procura a porta mais próxima, porque alguma coisa eu fiz de errado, né? E até hoje é assim. Mas brincadeiras à parte, obrigada pelo convite. Acho que é uma ideia super válida da gente fazer essas conversas, né? Muitos de vocês, como o Rainho mesmo comentou, talvez já me conheçam. Eu estou aí na Thomson Reuters há pouco mais de 6 anos, né? Mas já sou do mundo MasterSaf há mais de 12. Então, de alguma maneira, a gente já sempre, ou de alguma passagem, até em visitas, a gente já pode ter se conhecido. A ideia é fazer um bate-papo mesmo, tá, pessoal? Então, eu não estou com o monitor, estou, como eu comentei com os meninos antes, fiquem à vontade de interromper, fazer uma pergunta. Eu acho que a ideia é da gente realmente fazer um bate-papo, aproveitar esse momento assim mais intimista, né, digamos assim, da gente conversar sobre os cenários, tirar as dúvidas e principalmente deixar vocês confortáveis sobre o que a gente vai contextualizar aqui, tá? Eu vou passar de forma um pouco mais rápida, só pelo nosso, eu não gosto nem de falar portfólio, mas eu gosto de falar da nossa esteira, né? Por que a gente tem falado muito da nossa esteira? Porque quando a gente fala de Thomson Reuters, é muito normal a gente perceber que as pessoas só nos conhecem pelo nosso âmbito fiscal, né? Muitos de vocês, talvez, ou até outras pessoas que estão próximas, nos conhecem pelo DW, pelo Smart, pelo GF, pelas soluções fiscais, mas não necessariamente sabem de todo o restante de portfólio que a Thomson Reuters tem.
E aí eu vou falar de forma mais rápida para também não ser cansativa, mas fiquem à vontade aí também de depois, num segundo momento, ou o momento que vocês acharem necessário, fazer questionamentos sobre qualquer ponto que a gente mencione aqui, tá? Por que a gente fala bastante de automação fiscal? Por que a Thomson Reuters também está falando muito de automação fiscal? Porque a gente justamente vem trabalhando numa visão de que é possível sim atendê-los ou de alguma maneira contextualizar que a Thomson tem aí o que a gente chama de esteira fiscal. Né, a gente consegue hoje não só trabalhar no âmbito de obrigações acessórias, que é extremamente importante e relevante, né, porque a gente tem um grande sócio, e não necessariamente é um sócio simpático, né, que é o governo, que são os órgãos reguladores. Mas a gente tem sim, né, diversas outras frentes que podem apoiá-los, e aí faz todo sentido quando a gente fala sobre essa esteira. Por que a gente fala da esteira? Porque muitas das informações a gente sabe que no dia a dia elas nascem, eu brinco que nos ERPs ou nos ERPs mais caseiros, né? Não necessariamente a gente está sempre falando só dos principais ERPs de mercado. Você pode ter N origens. E essas origens, elas são grandes repositórios, onde você obrigatoriamente precisa, principalmente, trabalhar com o seu cadastro, você precisa ter uma visão mais qualificada de classificação fiscal. Muitos dos nossos clientes fazem isso através de saneamento, mas não sabem que a Thomson Reuters tem uma ferramenta que chama Classification, que faz esse trabalho de saneamento de cadastro. Justamente para quê? Para qualificar esse dado que entra na plataforma. E esse dado, ele é uma parte utilizada, né? Eu diria que ele é um insumo para você pensar num segundo momento, que é a sua parte de motor de cálculo, que é o seu processo de cálculo de impostos. No Brasil é um processo bastante simples, né? Óbvio que existe uma ironia aqui, mas é um processo extremamente complexo, porque muda-se muitas coisas em diversos momentos, a particularidade e a abrangência que a gente tem nesse território nacional é extremamente complexa, então acompanhar e evoluir no dia a dia com relação a todos os cálculos de impostos é um processo bastante pesado. Muitas empresas não sabem, perdão, mas a Thomson Reuters trouxe para o Brasil uma ferramenta chamada Tax Determination, que é o nosso motor de cálculo, utilizado há mais de 20 anos por inúmeras empresas fora do Brasil, e que agora a gente consegue trazer para cá de forma localizada, que era um grande desejo da Thomson Brasil, e a gente conseguiu realizar isso esse ano. Não menos importante é a gente pensar num processo de mensageria. Então, você tem todo o seu processo lá de venda, mas você tem que emitir uma nota fiscal. Essa nota fiscal, ela vai passar por um processo de validação, de transmissão aos órgãos reguladores, que vai ser devolvida para o ERP. Poxa, Ana, eu preciso então de uma mensageria, muitas vezes, de uma mensageria conectada ao meu ERP, que justamente também passe por todos esses processos de validação. Muitos de vocês já conhecem que é uma solução bastante estabilizada da Thomson, que a gente tem o nosso módulo de mensageria conhecido como DFE, né, Documentos Fiscais Eletrônicos. Aqui, perdão, eu não estou falando só de mensageria de nota mercantil, mas eu estou falando de serviço, de recebimento, de conhecimento de transporte. Então, são inúmeros processos que a gente sabe que fazem parte aí de um processo de emissão de nota. Não menos importante, pelo contrário, a gente conseguiu também trazer aqui para o Brasil uma solução onde a gente faz o processo de milho e migo. Muitos dos nossos clientes cenário SAP nos solicitavam isso. Confesso que foi um grande ganho para o nosso portfólio, porque a gente já solicitava isso, né? E aí a gente conseguiu incorporar esse ano. Então, hoje, quando o cliente nos solicita uma ferramenta que faça o processo de inbound e outbound, agora a gente também tem dentro do nosso portfólio, e obviamente isso sempre vai se conectar ao RP. E super importante é a gente falar do nosso core. O que é o nosso core? É a plataforma fiscal que a gente vai falar já já. Aqui eu estou falando de uma solução agnóstica, de uma solução que se conversa com inúmeros RPs, mas que além da gente estar falando de entrega de obrigação acessória, agora a gente vai falar especificamente de dois ganhos que a ferramenta do Tax One teve, que são duas funcionalidades extremamente estratégicas, que uma é a automação e uma é a parte de analytics. A gente vai abordar já já. Agora, para complementar, a gente sempre, às vezes, se depara com clientes nos solicitando apoio no atendimento do TP, né, o famoso Transfer Price,
A Thomson tem como atender e isso também se conecta, quando necessário, aos órgãos regulatórios e também à própria solução do Tax One. Então, poxa, eu preciso fazer a geração do TP e preciso gerar o bloco correspondente no SPED. Sim, existe conexão entre essas plataformas. Então, hoje já é possível, dentro do portfólio da Thomson, atender a ambas as necessidades. Um ponto extremamente importante, que vocês vão ver que teve um grande ganho no Tax One agora, é o processo de validação e auditoria, mais conhecido aí como a solução do Tax Analyzer. A gente está incorporando validações do Analyzer dentro do Tax One, aqui, né, só brincadeiras à parte, dando um spoiler, mas é uma ferramenta que você pode tê-la fora, mas também agora é possível utilizá-la dentro do Tax One. E, por fim, quando a gente fala de soluções de apoio, o nosso portfólio se contempla com o Checkpoint e com a plataforma do Workflow, incorporado aí também junto do Calendar, tá? Não quero ser cansativa, mas acho que é importante a gente sinalizar como que hoje a Thomson Reuters pode apoiá-los quando necessário dentro da visão end-to-end. Aí sim a gente vai começar a falar do nosso momento, né, que é a plataforma do Tax One e o que que a gente evoluiu. O que é importante a gente dizer, né? Eu acabei não comentando no início, mas para aqueles que eventualmente não me conhecem, eu participo do grupo de migração que a Thomson Reuters criou para trabalhar nesse projeto de grande migração, né, das soluções, principalmente DW, para o Tax One, há quase 3 anos, né? Então, em fevereiro de 2022, em 2020, perdão, a Thomson criou um grupo chamado Grupo de Migração, direcionado a acompanhar todos os projetos que fossem plataformas já Thomson para a solução SaaS Tax One. E aí a gente colaborou muito, principalmente quando a gente começou nesse processo de migração, a esse novo desenho, a essa nova estratégia da Thomson. Como que a gente colaborou? Fazendo entrevistas, conversando com vocês, conversando com os analistas, com os usuários, coordenadores, gerentes, buscando identificar o que o mercado estava pedindo e o que a Thomson Reuters tinha que trazer como diferencial, além, obviamente, de reforçar a sua plataforma cloud. E aí a gente se deparou que alguns pontos já eram, obviamente, premissa, né? Ter uma solução que tivesse uma boa cobertura, que tivesse um atendimento via N interfaces, que fosse performática, que trouxesse, obviamente, compliance e segurança, mas a gente identificou muito uma necessidade que era trazer uma simplificação, mapeando as oportunidades tributárias. Por que isso? Porque quando a gente fala de solução fiscal, e eu sempre brinco que é assim, né? O nosso grande sócio, que é o governo, quando você entrega as suas obrigações e você cumpre com a sua obrigação mensal, principalmente, você está dando para ele um grande, né, conteúdo, né? A gente fala que o dado é o novo petróleo, e realmente é. Você está dando um insumo para ele que é extremamente relevante, principalmente para ele fazer análises, né? E obviamente ele faz as análises estratégicas ali. E os clientes muitas vezes se deparavam que esse dado que ele também tem dentro de casa, ele não estava conseguindo utilizar de maneira coerente ou de maneira aderente, que ele pudesse fazer, talvez não as mesmas validações, as mesmas checagens, mas que pudesse fazer estudos também próximos do que o fisco vem a fazer. E aí a gente começou a mapear dentro das nossas ferramentas o que a gente poderia incorporar quanto soluções um pouco mais específicas, mas também direcionadas a esse processo de planejamento e de automação. Foi aí que nasceu o Tax Intelligence, que eu vou falar já já, e também a solução de automation. Por quê? Porque dentro de todo um portfólio que atende aí a N esferas, você tem uma quantidade de informações extremamente relevante. Só que, como eu estava ouvindo um podcast outro dia, né? O dado, se você não souber usá-lo, ele é simplesmente um dado. Então, a gente precisa saber trabalhar com esse dado. Por isso que aí, quando a gente começa a mapear essas oportunidades e começa a trazer insights, a gente realmente começa a fazer com que a ferramenta tenha uma característica muito mais de planejamento. E aí vocês vão começar a perceber, conforme eu for descrevendo para vocês aqui, que esse processo mudou, tá? Então, eu falo que agora a Thomson Reuters, ela sai de uma caixinha de ferramenta fiscal, aonde atende, obviamente, a todas as necessidades dos órgãos reguladores e, obviamente, tem que continuar o seu core, mas agora a gente também utiliza esse dado numa visão mais estratégica. E como que a gente evoluiu nesse sentido, né?
Para aqueles que às vezes já assistiram alguma apresentação minha, vão se identificar ou vão lembrar que esse slide ele é relativamente conhecido. Mas por que a gente está utilizando esse slide ainda? Porque ele é um processo de evolução, né? É super importante dizer que, apesar de a gente ter feito o lançamento do Tex One lá em 2018, né? Para quem participou, foi no Synergy de 2018, onde a gente lançou a solução para o mercado. A gente teve um trabalho muito grande prévio, né, de desenho, de estruturação, de análise, para identificar quais eram as melhores práticas que a gente deveria trazer para essa solução cloud, mas esse processo nunca parou. Né? E aí eu falo que esses últimos 3 anos, especificamente, foram anos onde a solução ela teve um ganho, não só de mercado, porque hoje a gente tem uma grande base já usando essa plataforma, mas ela teve um ganho, um grande ganho de funcionalidade, porque a gente conseguiu eu digo, estabilizar a ferramenta, né? Então, obviamente, houve uma preocupação da Thomson em, quando trazer a solução para o cloud, pudesse trazer principalmente a confiabilidade dos clientes. Então, estamos tirando uma solução do on-premise, trazendo ela para o cloud, eu preciso trazer confiança junto comigo, mas eu precisava também incorporar coisas novas. E foi por isso que 2020, 21 e principalmente agora 22 é um ano em que a gente está fazendo um processo de incorporação muito grande, de funcionalidades, de rotinas, de práticas de processos dentro da ferramenta, porque eu também trazendo clientes, eu estou conseguindo trazer processos novos, né? Como eu falei, quando a gente faz entrevistas com vocês sempre nos dão insights. Poxa, eu tenho aqui um relatório que a Thomson nunca teve, mas eu acho que faz sentido ter. Vamos conversar com a área de produtos e vamos incorporar. Ah, eu tenho aqui uma rotina de automação que hoje eu tenho um RPA fora do DW. Será que não faz sentido colocar isso dentro do Tex One? Foi assim que começou a discussão do automation, e assim sucessivamente. Mas como que a gente consegue hoje, né, trazer vocês para um cenário de cloud, obviamente, trazendo a confiança da ferramenta, trazendo a confiança da plataforma, mas deixando vocês confortáveis de que é efetivamente um processo de migração e não um processo de reimplantação. Esse slide, eu gosto bastante dele, porque ele traz uma visão de o que eu tenho hoje e o que eu estou propondo. Né? E aqui é muito em cima realmente dos nossos clientes que utilizam das nossas plataformas on-premise e que estão vislumbrando ou de alguma forma já estão no cloud. É super importante a gente dizer que quando a gente fez esse trabalho de migração ou de desenho da nova ferramenta, isso lá em 2015, 16, 17, houve um trabalho muito grande da gente não perder nada, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante que precisa estar sempre no radar de todos. Quando a Thomson ela fala de um projeto de migração, ela está ofertando e ela está considerando que tudo que você tem no on-premise você terá no cloud. Isso é premissa. Então, em termos de obrigações federais, estaduais, municipais, módulos de customizado, tudo isso prevalece. Ah, Ana, mas isso seria o default. Sim, seria o default se a gente também não tivesse considerado, por exemplo, até incorporar novos módulos, mas também trazer aqueles módulos que eram menos utilizados. Por exemplo, Manad. Eu sempre uso o Manad como um exemplo, porque quando a gente começou a desenhar o Tex One, e aí estava todo aquele processo, né, de vamos ter o e-social, a gente também começou a avaliar muito a utilização de alguns módulos. E a gente se deparou que muitos módulos que estavam ali no DW, apesar de eles serem on-premise, então talvez a Thomson não teria acesso a saber se utiliza ou não, nós fazíamos pesquisas com os clientes, olhávamos os nossos chamados, e a gente percebeu, por exemplo, que alguns módulos eram pouquíssimos utilizados. E se cogitou, né? Poxa, para que eu vou migrar um determinado módulo se ele já está sendo tão pouco utilizado no on-premise? E aí, por exemplo, o Manad ficou nessa seara, né? Migro ou não migro? Coloco ele dentro do Tex One ou não? Por quê? Porque o e-social estava todo vapor, o fisco necessariamente estava pedindo muito pouco fiscalização de Manad, então a gente pensou na possibilidade de não migrar. Só que como a gente acompanha muito a evolução do fisco, a gente começou a identificar que o e-social começou a ter, né, um decline por N circunstâncias do governo, e o Manad começou a ter uma subida, ou seja, o e-social estava sendo pouco incorporado, mas o Manad era uma fonte de dados do governo. E aí a gente falou, não,
é necessário incorporar o MANAD dentro do TextOne, independente desse momento que a gente está vivendo, se lá daqui 2, 3, 5 anos ele vai ser muito utilizado ou não, mas nesse momento ele está tendo um crescimento, então é factível a gente incorporar. Então, nós tivemos o trabalho de reincorporá-lo dentro do TextOne, e aí, bingo, né? O fisco praticamente deu uma congelada no E-Social, e agora ele está pedindo mais os MANADs em fiscalização. Então, esse é um processo que eu gosto de compartilhar com vocês, porque é um processo de constante acompanhamento e evolução da Thomson. Não significa que a gente fez uma solução do cloud e que a gente não está olhando quanto à usabilidade, quanto à aderência, né, ou pegando feedbacks de vocês. Mas Ana, aí, pode falar. só complementando aí, acho que é Sim. importante também, até olhando aquilo que os clientes, né, nos questionam ou pedem nas agendas comerciais, é que esse comparativo ele é legal no sentido de que ele não apenas dá uma garantia, né, uma visibilidade de que daquilo que você tem hoje, daquilo que você terá no cenário TextOne, mas especialmente alguns gestores e até controllers das empresas, eles nos pedem o quê? Qual que é o caminho para eu justificar um projeto desse internamente? Então, eu acho que aqui a gente tem listado também, né, esse comparativo, ele dá essa visibilidade, né, de como apurar um TCO e chegar ao cálculo do ROI que esse projeto vai trazer para as empresas, né? Então, né, ainda que esse movimento de cloud ele tenha acelerado bastante, a gente percebe que muitas empresas elas ainda precisam de argumentos para poder justificar isso internamente, né? Então, acho que nesse sentido também esse comparativo ele é um grande aliado aí para o pessoal poder fazer esses levantamentos. Perfeito, ótimo ponto, João. E eu diria que o TCO, até hoje, ele é uma ferramenta, né, de defesa de projeto, digamos, que inclusive, né, nós apoiamos vocês e a Thomson como um todo, porque é justamente um processo onde você pode não só justificar o porquê de estar indo para o cloud, mas você pode também justificar todo o processo de investimento e custos que você tem no on-premise, né? Então, quando a gente está falando de fazer esse comparativo, eu falo que a gente faz o comparativo por duas circunstâncias, né? Para o especialista, para aquele que usa a ferramenta, para ele ter conforto de que ele não está perdendo nenhum dos recursos, pelo contrário, a gente está incorporando novos recursos, e para o processo financeiro ou de venda interna do projeto, para que a gente possa efetivamente garantir um ganho, né? Um ganho não só de tecnologia quanto financeiro. Esse é um ponto extremamente relevante, principalmente quando a gente está falando da parte de tecnologia, né? É muito sabido que quando a gente está falando de migração e de ir para o cloud, para a área, né, para o TI, é muito normal a gente falar de, olha, todos os processos agora você vai ser desonerado, então toda a questão de banco de dados, guarda, disaster recovery, segurança, teoricamente são tópicos que já estão assim bastante batidos, às vezes eu falo, né? Com relação às responsabilidades. Mas é super importante a gente, no momento de defesa de projeto, justamente também reforçar isso. Quando a gente está falando de cloud agora, a Thomson Reuters ela se responsabiliza e ela se torna, né, corresponsável, principalmente por toda a plataforma tecnológica. E isso desonera a empresa no cenário on-premise, o que é bastante custoso tanto quanto esforço quanto financeiro, mas para Thomson traz uma responsabilidade que, óbvio, é um compromisso muito grande, mas agora a gente consegue também ter uma administração sobre a ferramenta muito mais próxima, né? Então, os patches agora são executados pela equipe da Thomson Reuters, a gente consegue efetivamente ter uma estabilidade de solução, então a gente teve uma percepção, e não só percepção em termos de sentimento, mas a gente chegou a números efetivamente do quanto reduziu-se chamados específicos por conta de não aderência da ferramenta, e na realidade não necessariamente era não aderência, às vezes era a falta de aplicação de patches, e a gente sabe, aplicar patch nos ambientes é extremamente pesado, é moroso, é financeiramente caro também, né? Então, são tópicos que agora a gente absorve quanto estrutura da Thomson Reuters. E não menos importante é justamente a gente reforçar, que eu vou falar já já, o que a gente está trazendo de novo, né? Então, eu falo que o TextOne, ele teve uma curva de evolução. Num primeiro momento, a gente teve uma grande preocupação, óbvio, de colocar a solução no ar e ter a garantia de que ela fosse uma solução estável,
de que ela fosse uma solução performática e de que ela fosse uma solução que estivesse, obviamente, disponível para todos os clientes dentro do nosso planejamento, então estivesse estabilizada, ela só ficasse disponível nos momentos, eventualmente, de aplicação de patch, processos de segurança e guarda de dados todos aderentes. E aí, quando a gente teve essa curva de crescimento, a gente falou, agora é a hora de incorporar novas funcionalidades, que foi o que a gente trouxe aí no ano final de 21 para 22, tá? Super importante, só reforçando alguns tópicos em termos de tecnologia, que eu acho que aqui o público deve ser meio mesclado, mas é importante a gente dizer até para aquele analista, né, até para aquele coordenador que utiliza da ferramenta. A gente está falando de um ambiente aqui AWS. Super importante dizer que a Thomson, ela é a maior parceira da AWS mundo. Todas as soluções cloud da Thomson estão na AWS já há muitos anos. Então, existe aqui um compromisso e uma corresponsabilidade muito grande. Isso também nos garante a questão de ter um ambiente onde a gente tem, obviamente, flexibilidade, garantia de uma arquitetura robusta, a gente tem performance e escalabilidade sendo aqui de responsabilidade da nossa equipe Brasil, junto, óbvio, com as equipes globais. Então, poxa, Ana, eu tenho aqui um ambiente que eu trabalho com grandes volumetrias, e a minha preocupação aí para o cloud, como que fica a performance? Hoje a gente já trabalha com clientes de grande volume, a Thomson, né, já tem aí clientes que transacionam bilhões de registros, então hoje a gente já tem no mês a volumetria aí transacionando bilhões de registros mês. Eu poderia dizer, por exemplo, que para nós é algo já normal considerar que dentro do meu mês a gente tem uma volumetria extremamente grande. Segmentos distintos, então hoje a gente já tem farmacêuticas, logísticas, indústrias, manufaturas, então o nosso transacional ele está muito aderente ao que a gente esperava realmente em termos de nuvem. Mas, Ana, qual que é a responsabilidade da Thomson com relação à performance? A gente tem uma equipe de monitoramento que faz esse trabalho de maneira recorrente. Por quê? Porque a partir do momento em que eu estou assumindo essa estrutura, eu preciso garantir que o usuário, que o analista, ele vai ter uma utilização, né? E ele vai ter uma experiência com a ferramenta boa. E não só boa no que tange a usabilidade, mas a performance. Eu preciso garantir que o tempo de resposta também seja ágil. Por isso que essa equipe de monitoramento, ela trabalha em tempo real junto de vocês. Pra vocês terem ideia, a gente consegue monitorar as cargas de dados que são feitas, e se a gente percebe que tem alguma coisa que está estranha, poxa, o cliente está ali fazendo uma tentativa de carga pela terceira vez, por exemplo, de uma determinada tabela, e a gente está percebendo que não está performando. A gente consegue entrar em contato com o cliente e sinalizar ou apoiar. Então, a sala de monitoramento, que a gente chama, ela fica em tempo real, identificando se eventualmente o cliente precisa de ajuda ou se é algo que a Thomson tem que fazer na estrutura aqui em termos de ambiente, tá? Pontos extremamente importantes é, obviamente, a gente falar que aqui todo o processo de integração, ele permanece. Então, para aqueles que eventualmente já utilizam aí das interfaces Thomson, já conectadas, por exemplo, à solução DW, como que fica isso quando eu vou para o TextOne? A gente manteve, né, as estruturas que hoje já existem, então, por exemplo, as cargas TXTs. Poxa, Ana, mas carga TXT é retrógrado, por que vocês mantiveram? Porque a gente tem muitos clientes ainda que utilizam, que têm restrições, por exemplo, de utilizar modelos de web service, mas a gente incorporou o web service também dentro da plataforma. Então, hoje a gente já consegue ter modos, né, de serem utilizados nesse processo de performance de carga, e aí o cliente se adequa ou utiliza aquilo que a companhia permite. E isso causa, obviamente, reflete numa eficiência da ferramenta. E essa eficiência ela é tanto para vocês quanto para nós, né? Hoje a gente acompanha em números a utilização do TextOne. E em números tanto nos ambientes de UAT quanto de produção. Esse é um ponto importante, né? Todo cliente tem, no mínimo, o ambiente de UAT e de produção. Ana, quero ter um ambiente de teste, de dev. Você pode ter também, é só sinalizar para a gente que a gente cria esse terceiro ambiente. Mas a grande maioria hoje utiliza os ambientes de UAT e de produção, e eles são totalmente aderentes aí aos cenários que vocês precisam no dia a dia, tá? Não menos importante é a gente falar agora quanto às novidades, né? Minto até, super importantes.
Por que a gente tem que falar que é uma plataforma integrada? Porque aqui é um ponto super importante. A gente precisa falar que quando a gente está dizendo OneSource, eu estou falando de uma plataforma global, tá? Para aqueles que não sabem, todas as soluções da Thomson Reuters nuvem, elas estão nesse ambiente de OneSource. O OneSource é uma marca da Thomson, né, uma marca global, mas que a gente incorpora, muito como está o desenho aqui, todas as nossas ferramentas. Então, quando a gente está falando de um ambiente global, existem N recursos que agora a gente consegue ter acesso. E recursos que trazem, obviamente, grandes facilitadores para os usuários. E dentro do TextOne, a gente conseguiu incorporar algumas rotinas ou alguns facilitadores que, quando a gente fazia entrevistas com os clientes, eles falavam, poxa, Ana, é muito complicado, às vezes, ter acesso a algumas ferramentas da Thomson, porque cada uma está num lugar. Eu quero abrir um chamado, eu tenho que usar o Zendesk. Eu preciso baixar o manual, eu tenho que entrar no link do suporte. Eu quero acessar o roadmap, eu vou lá no roadmap.com. Pronto. Então, o que a gente fez? Dentro agora do ambiente do TextOne, ao usuário se logar, ele já entra na página principal, tendo acesso a todos os principais canais de comunicação Thomson. E eu posso dizer para vocês que, acompanhando a usabilidade, a gente ganhou aí um grande processo de performance na comunicação com vocês e vocês conosco. Mas não é só isso, né? A gente trouxe para dentro da plataforma 2 recursos muito interessantes que eu acho que os clientes estão começando a criar familiaridade agora. Um deles é o que a gente chama de Thomson Reuters Community. É realmente uma rede social dos clientes da Thomson, especificamente clientes do TextOne, aonde a gente consegue acompanhar e vocês também se conversarem, trocarem figurinhas, trocarem percepções, falarem sobre mudanças. E, obviamente, a nossa equipe de tecnologia acompanha essa rede social para dali também absorver insights e trazer para dentro da ferramenta como funcionalidades, gatilhos e rotinas. Agora, um item super interessante. Muitos de vocês nos pediam, quando a gente conversava, né, sobre novidades, poxa, Ana, eu queria tanto ter um pouco mais de informação de legislação. A Thomson não consegue colocar nenhum conteúdo, né, agregado às nossas plataformas. A gente criou a resenha diária personalizada. Para aqueles que conhecem, a resenha diária nada mais é do que um resumo da nossa plataforma de conteúdo, que é o Checkpoint. E aqui, pessoal, não é necessário, para ter acesso à resenha diária, a assinatura do Checkpoint. É um conteúdo free. Eu diria para vocês que todos os dias, quando eu entro no TextOne, eu sempre encontro alguma novidade ali. E eu garanto para vocês que também é um conteúdo interessante para os seus usuários analistas. Então, dentro da ferramenta agora, ao entrar dentro do TextOne, quando você clica no resenha diária, você consegue ter um resumo de tudo que está acontecendo, de tudo que está mudando, ou eventualmente de tudo que pode ser impactado para o seu negócio, inclusive de maneira configurável. Então, por exemplo, eu tive feedbacks de usuários que falou assim para mim, Ana, eu sou só responsável pela área federal, eu parametrizei ali a resenha diária para eu receber insights do que muda no federal. Eu sou municipal e assim sucessivamente, tá? Por isso que a gente consegue agora trazer uma plataforma integrada. Agora, um ponto extremamente importante e relevante. Eu falei, né, lá no início, o dado é o novo petróleo. Por que o dado é o novo petróleo? Porque com o seu dado, o fisco analisa estratégias de fiscalização, estratégias de mudanças de alíquota, novas incorporações, né? O mundo aqui é uma caixa sem limites, né? É um portal de novidades. O que a gente percebeu? Bom, eu tenho uma plataforma onde eu entrego obrigações acessórias, então, obviamente, eu tenho o meu dado ali extremamente orgânico, né? Eu sempre estou carregando, qualificando, trabalhando com aquele meu insumo de maneira recorrente, tenho a minha apuração ali, né? Que é o grande core do processo, mas eu preciso trabalhar com esse dado de maneira inteligente. Então, o que a Thomson fez? A gente desenvolveu, e é uma ferramenta extremamente nova, o mercado não tem uma plataforma com essa visão, que é o Analytics, né? A gente chama ele de Tax Intelligence. O que é o Tax Intelligence? É uma plataforma de analytics tributário. Mas por que eu teria uma plataforma de analytics tributário? Porque ela vai te permitir, através do conteúdo do TextOne, lembrando, né? Todo dia você vai lá e faz carga de dados, validação, auditoria, apuração.
os seus dados são extremamente qualificados, são dados que você reflete depois em obrigações acessórias. Então, por que não utilizar esse dado numa análise de indicadores? Por que não utilizar esses dados numa provisão, numa análise de dados mapeados, ou até em visões? Então, a Thomson desenvolveu essa ferramenta que se conecta ao TexOne. Então, aqui eu estou falando de uma rotina baseada numa ferramenta de Tableau, né, para aqueles que conhecem. Então, a gente está falando de uma estrutura aqui inteligente. Existe, sim, o que a gente chama de inteligência artificial dentro desse Analytics, que vai também aprendendo com o usuário o que ele acessa, o que ele gosta de conteúdo, que tipo de análises que ele faz, e ele vai criando esse insumo para, de maneira recorrente, também trazer essas visões de forma proativa para o analista. Importante dizer que a gente está falando de uma ferramenta que ela não concorre com o BI, tá? E por que eu falo isso? Porque muitos de vocês aí podem já pensar, mas eu tenho uma ferramenta de BI aqui, que se conecta ao DW, eu criei aqui N visões, então todos os meses ou todos os dias eu vou lá, faço extrações, eu já tenho os meus relatórios que eu utilizo no BI. Ótimo. O Analytics, ele pode complementar estas visões, tá? Na realidade, aqui a gente está falando de uma plataforma onde a gente tem inúmeros aceleradores que te permitem fazer essas análises comparativas e descritivas, com predição, com regressão, com diagnósticos. Então, outro dia um cliente questionou para mim assim, Ana, eu vou matar o meu BI? Falei, não. Inclusive, você pode agregar ao seu BI as visões do Analytics, porque o Analytics ele tem saídas de API. Então, se você quiser usar esse dado que já está mapeado, que já está, a gente chama, né, saneado dentro do Tex Intelligence e mandar ele para o seu BI num segundo momento e criar aí as suas visões até muito mais amplificadas, você consegue, tá? Vou falar já um pouquinho mais desses detalhes. E a parte de automação. O que é automação? Poxa, Ana, falar de automação às vezes pode ser meio redundante, porque eu já tenho alguns processos aqui automatizados. Que bom, né? Só que quando a gente vai para a nuvem, a gente sabe que às vezes a gente eventualmente acaba tendo, entre aspas, algumas restrições. Por quê? Porque tem mecanismos que quando a gente está falando de cloud, você não necessariamente vai conseguir conectar. Até por questão de segurança, obviamente, a gente precisa garantir um ambiente, né, seguro e de compliance para vocês, porque senão pode existir o risco aí de você ter uma porta aberta, e quando a gente está falando de cloud, eu não posso ter. Por isso que a gente incorporou a automação dentro da plataforma. Primeiro, porque a gente sabe que muitos de vocês já têm isso dentro do DW, e isso já é uma solução, por exemplo, às vezes de RPA, né, de robotics, e você, puxa, eu vou para o TexOne, eu vou perder essa minha automação? Na realidade, você vai utilizar da automação do TexOne, tá? Como que isso funciona? Esse é um ponto extremamente interessante. Quando a gente conversa com os usuários, e eu acho isso muito curioso, eu participo muitas vezes de entrevistas com os usuários. Eles falam assim para mim, poxa, Ana, eu queria que a ferramenta fizesse tudo para mim. E a gente também quer, né? Então, por isso que a gente mapeou efetivamente todos os processos que vão desde a carga de dados, validação, auditoria, qualificação para o programa validador, geração do arquivo e transmissão. E aí a gente se deparou, vou pular aqui um pouquinho, daqui a pouco eu volto para esse processo. Aí a gente se deparou com N rotinas, né, da parte fiscal tributária, que no dia a dia o usuário faz de maneira repetitiva e que podem ser realmente incorporadas a um processo de automação. Então, o que a gente fez? A gente mapeou, houve aí uma curva, né, de trabalho entre o nosso pessoal de requisito com os usuários das soluções e do próprio TexOne como um todo. A gente mapeou o que a gente chama de passos, né? Então, são os conhecidos cliques. E aí, quando a gente identificou uma média aí, para vocês terem ideia, de 80, tinha cliente que chegava a mais de 100, tinha cliente que tinha 50, 20, mas a gente mapeou qual era essa rotina end-to-end. E aí a gente trouxe para dentro da ferramenta. Então, hoje, o que você consegue automatizar? Desde o processo de importação, Ana, mas eu já utilizo o Job Servidor, agora você não precisa usar mais. O módulo do Automation, você consegue parametrizar desde as
cargas de dados ao processo de transmissão das obrigações acessórias, inclusive se você quiser usar o modelo de guia de pagamento. Então, foi uma curva de evolução que a gente conseguiu trazer para dentro da ferramenta, aonde agora eu consigo, dentro do que a gente chama de RPA fiscal, utilizar desde as rotinas fiscais automatizadas até o processo de validadores. Ah, Ana, mas poxa, apesar de eu ser aqui um analista que eu gostaria de ter todo o processo automatizado, confesso que eu ainda não confio muito. Eu sou obrigada a usar tudo? Não. Você consegue utilizar dentro do modelo de automação aquilo que fizer sentido para vocês, tá? Por que eu estou falando isso? Porque é natural que a gente tenha aí um certo desconhecimento e que o analista, o consultor, o especialista, ele queira realmente ter confiança no que a ferramenta está fazendo. Então, dentro do módulo do automation, você consegue parametrizar todas as rotinas que te fazem sentido utilizar de maneira automática. Então, para aquele usuário ou analista que ele quer só parametrizar carga de dados, rotinas e consistências, ok. Ele, no módulo de parametrização do automation, ele vai só definir essas três fases como automatizadas. A partir dali, ele vai fazer de maneira manual. Ah, eu quero automatizar tudo. Perfeito. Então, lá no momento da parametrização do módulo, você vai definir todas as suas rotinas de maneira automática. E aí você consegue, dentro da ferramenta, como essas telas que vocês estão visualizando, acompanhar o que a ferramenta está fazendo, tá? Esse é um ponto importante. A ferramenta, ela sempre vai ser muito transparente no que ela está executando e, eventualmente, no que precisa ter ação do usuário. Então, esse é um ponto muito importante que a gente sempre fala com os especialistas. A ferramenta, ela traz agora um embargo de inteligência, onde você consegue fazer com que ela trabalhe para você. Então, ela consegue, no momento em que você achar que faz sentido, de madrugada, durante o dia, em paralelo com as suas atividades, ela vai executando as rotinas e o analista, o especialista, tem o compromisso de acompanhar o que ela está fazendo. Deu algum ponto que precisa de ação manual, por exemplo, eu estou aqui com algumas rotinas que são impeditivas. Podem ser impeditivas porque pode ter tido erro no processo de validação para a transmissão do arquivo, pode ser um processo de inconsistências, que é um ponto de atenção para você não ser exposto. O usuário consegue ter toda a ação manual, então ele consegue acessar o item que está em advertência, digamos, ou erro, que está impedido de alguma maneira, ele pode tomar a ação de correção e, uma vez corrigido, ele continua dando seguimento ao processo, tá? Então, esse é um ponto super importante. A gente trouxe aqui um processo de automação, mas a gente quis deixar o analista e o especialista totalmente confortável em acompanhar as fases. E, Ana, eventualmente, pode falar. desculpa aí, só, né, acho que a gente está numa parte interessante aqui da apresentação, né, até um aspecto que eu acho muito importante quando a gente fala tanto do automation como do intelligence aí para os nossos clientes, é que aqui a gente não está falando de módulos que vai demandar uma implementação, né? Então, eu não tenho um serviço grande ao redor desses módulos para que vocês possam utilizá-los, né? São visões que a Thomson trouxe como funcionalidade justamente para agregar o dia a dia. É porque eu percebo que aqueles que a gente até já antecipou isso, né? Surge aquela dúvida, você está me vendendo um outro projeto, né? Uma nova funcionalidade. Então, é legal passar também essa tranquilidade para vocês. É claro que é um módulo novo ali que traz, né, características específicas, porém, a gente consegue facilmente capacitá-los para que vocês utilizem e cada um da melhor forma que entender como necessário. Tá? E até trazendo ali um pouquinho, né, de histórico, né, eu até me recordo, no início do TexOne, a gente tinha aquele discurso e aquele projeto muito focado por um apelo de TI, né, de desoneração de infraestrutura, e agora a gente está tendo a oportunidade de mostrar essas novidades de uma forma mais abrangente, né? Então, isso também era um pedido, e eu percebo aí que as empresas podem agora não apenas mostrar o aspecto financeiro, esse movimento para o cloud, mas principalmente, né, mostrar esse valor agregado para o usuário que vai ter acesso a esse tipo de funcionalidade que sequer era possível quando a gente falava de um cenário do Master SAF DW.
Perfeito, ótimo. E eu diria para você que esse é um ponto extremamente relevante, principalmente quando a gente está falando, como você disse, né, do automation. Ah, é um novo projeto. Não, tá? A gente justamente desenhou essa funcionalidade considerando que no momento de migração, né, no momento de estar em projeto de migração, vocês, quanto parceiros, junto dos especialistas do cliente, podem mapear quais são as atividades que são de interesse de serem automatizadas, e isso você faz através de parâmetro. Então, a gente também tentou deixar de forma bastante simplista, para quê? No momento do projeto, você pode executar isso num tempo mais reduzido, então não é um novo projeto, é uma fase do projeto, e também fica de uma forma compreendida que qualquer evolução, qualquer nova incorporação ou mudança no escopo do automation pode também depois ser executada pelo próprio usuário. Então, a forma, né, o modus operantes disso também é bastante facilitado. Por quê? Porque a gente sabe que, eventualmente, as mudanças do segmento acontecem, vocês podem ter novas incorporações, hoje pode estar só fazendo 3 fases do automation, amanhã eu quero fazer 5, 6. O automation em si é um módulo que ele está crescendo bastante, vou até voltar aqui um pouquinho, que é justamente um item que eu não posso deixar de passar para vocês. Quando a gente está falando aqui de automation, a gente também está trazendo 2 novas, vou dizer aqui funcionalidades, mas eu acho que elas são muito mais do que funcionalidades dentro do processo de automação. O automation é um módulo que ele é constantemente evolutivo, tá, pessoal? Por quê? A Thomson tem cada vez mais a estratégia de permitir que a ferramenta seja, obviamente, e continue sendo um repositório, uma grande plataforma de dados, mas que vocês consigam utilizar dessa plataforma de forma muito mais inteligente. E também com ela trabalhando para vocês, que é um ponto que a gente sempre foi argumentado. E o que a gente está trazendo de novo, e eu coloquei como roadmap aqui, mas é roadmap próximo, tá? A gente está entregando agora em Q3, início de Q3, que começa sexta-feira Q3. Dentro do automation, a gente está trazendo uma função que sempre foi solicitada e a gente está tentando incorporar isso desde o começo do TextOne, e agora a gente consegue incorporar atendendo ao que o cliente nos pedia, que era a visão de gerador de relatórios. Por quê? Eu vou falar de customizado já já, mas quando a gente fala de relatórios, muito nos é solicitado uma flexibilidade de criação. E a gente realmente já até começou a desenhar lá atrás, desenhou no início do TextOne, um módulo onde o usuário pudesse criar dentro, né, do processo de customizados, os customizados que ele desejasse. Só que aí a gente se deparou com dúvidas de usuários, não era tão performático, tinha algumas restrições por parte da estrutura global, obviamente por questões de segurança, e aí a gente se deparou com uma análise. De 10 customizados que a gente recebe, pelo menos 6 são customizados que são relatórios. E muitas vezes esses relatórios, eles são que tipo de relatórios? São relatórios ou que utilizam como base relatórios que já existem na solução fiscal e que foram incorporados de alguns campos adicionais, ou efetivamente são relatórios que estão utilizando da estrutura de tabelas, mas num outro layout. Então, quando a gente começou a mapear isso, a gente pensou assim: será que não faz mais sentido incorporar um módulo onde o usuário, o analista e o coordenador tenham a possibilidade de criar relatórios do modo que eles quiserem? Porque isso vai amenizar a inclusão de customizados, ou seja, a manutenção que vocês têm que ter dentro do customizado, mas também vai trazer uma liberdade de desenvolvimento muito grande, porque as regras de segurança já estão incorporadas dentro da ferramenta, né? Por que não trazer essa facilidade? E a gente está trazendo. O módulo está em fase final aí de validação, com alguns clientes que se permitiram ser piloto, mas é uma funcionalidade muito interessante. Essa funcionalidade, ela justamente vai permitir que o usuário monte relatórios, ou seja, eu vou conseguir montar a visão que eu quiser dentro do TextOne, utilizando ou a base dos modelos que a gente já tem. Então, poxa, Ana, eu tenho aqui um relatório do PIS/COFINS que ele é super interessante, mas ele não me traz 2 campos que a minha auditoria pede. E são campos que estão dentro do TextOne? Sim, são campos que fazem parte das tabelas. Ótimo, eu vou usar o módulo de gerador de relatórios para criar um relatório que eu preciso dentro da minha visão, a empresa X.
esse é um ponto que a gente está abordando agora com bastante carinho, porque além de ser uma visão que sempre nos foi solicitada, a gente imagina que vai ter uma aderência muito grande, tá? E aí, obviamente, conforme a gente for incorporando ele dentro do automation, e esse é um ponto legal, é o automation que está crescendo, por quê? Porque eu vou conseguir gerar um relatório dentro da minha automação e colocar ele também como um requisito de automação. Então, eu posso colocar lá nas minhas rotinas fiscais que a ferramenta utilize esse relatório dentro dos processos automatizados. Ou seja, o usuário não vai precisar ele dar o gatilho, a ferramenta dá, tá? E um ponto que a gente também foi solicitado por diversas vezes, né? Como eu falo, as entrevistas elas são extremamente riquíssimas, porque a entrevista não é só para a gente ouvir pontos positivos, pessoal, é para a gente ouvir o que a gente precisa evoluir, o que o mercado está pedindo ou o que você faz dentro de casa e precisa ter dentro de uma ferramenta. E aí os clientes também sempre nos falavam, né? Poxa, Ana, eu queria conseguir ter um controle melhor sobre as minhas integrações. Hoje eu preciso da minha área de tecnologia, que acessa a minha camada de integração e me dá um feedback se carregou, se não carregou, aonde parou, por que parou. E a gente sabe que muitas vezes você ficar, entre aspas, tá? Aqui o pessoal de TI me perdoe, mas ficar refém da área de tecnologia é complicado. Por quê? Porque tecnologia tem N outras atividades. Então, a gente se deparou com a possibilidade de desenvolver também uma visão que a gente chama de painel de integrações. Aqui, o analista, o especialista, ele vai conseguir acompanhar, dentro também da rotina da automação, como é que está o fluxo de interface deles. Então, se ele carregou de madrugada, quando ele chegar, ele vai olhar se carregou, aonde parou, se teve alguma divergência e qual foi o erro. Só que de forma muito mais friendly do que ele ter que olhar na camada de integração, que não é simpático, né? Não é familiar. Então, a ideia é justamente da gente permitir que o usuário não necessariamente precise acessar ou pedir algum recurso para a área de tecnologia, e sim tenha controle disso dentro da solução. Tá? São duas funcionalidades que serão incorporadas aí agora em Q3 e que eu particularmente imagino que a ferramenta vai ter um ganho, muito grande em termos de rotinas e de expertise por conta dos usuários analistas, tá? Super importante dizer, a gente também mencionar aqui algumas novas funcionalidades, e essas funcionalidades, elas nascem aí já desde 2020. Poxa, Ana, então quer dizer que desde 2020 vocês estão incorporando aí rotinas que eventualmente vocês nunca tiveram dentro do DW? Sim. Mas por quê? Poxa, porque às vezes a gente não tinha acesso ao que o cliente criava, né? Eu falo que conforme a gente começou a acompanhar o projeto de migração, foi muito curioso. A gente começou a abrir uma caixinha que eu chamava de caixinha de Pandora, né? Porque quando você está falando de um ambiente on-premise, o cliente ele faz dentro da base dele o que ele quer, ele cria o que ele quer, mas ele tem ideias extremamente interessantes. Só que a gente nunca teve acesso a isso. Por quê? Porque estava dentro da casa de vocês. E muitas das novas funcionalidades que a gente incorporou foram funcionalidades que elas tiveram a origem dos customizados. Mas como assim, Ana? Bom, quando a gente começou a receber os customizados, e isso é uma possibilidade, o módulo de customizados continua disponível dentro do TextOne. Então, aqueles customizados que vocês têm hoje, eles podem e devem ser trazidos no momento de projeto. Por quê? Porque a estrutura, ela permite que você traga o seu customizado. Óbvio que a gente tem que fazer um trabalho aí de qualificação, porque a gente precisa avaliar, principalmente tecnicamente, se esse customizado, eventualmente, ele não tem algum ponto de desenvolvimento que pode ser impactado na hora de colocar ele na nuvem, né? Alguma regra, eventualmente, aí de segurança que pode ser corrompida. Então, a gente faz um trabalho de análise técnica, mas quando a gente começou a analisar os customizados, a gente começou a identificar de muitas rotinas, que eram rotinas customizadas, elas poderiam ser funcionalidades dentro da solução. Saldo de encerramento, diversos novos relatórios, relatórios de conferência, ajustes em massa, todos eles nasceram de visões que a gente começou a receber de vocês, clientes, e aí a gente começou a falar, poxa, de 5 clientes que me mandam a rotina customizada, 3 estão me mandando uma rotina igual, que é o saldo de encerramento. Será que a solução não deveria ter isso de forma standard? E aí a gente começou a ter essas conversas com a área de produto identificou que realmente era uma issue, né? Poderíamos sim atender,
via ferramenta e a gente incorporou. Então, hoje, por exemplo, se chega um customizado para nós que trata de saldo de encerramento, eu necessariamente não preciso subir esse customizado, porque 99% desses customizados têm a mesma regra. Então, o cliente, em vez de subir um customizado, ele usa uma rotina standard. O que ele está ganhando? Manutenção, atualização, escopo integrado, né? Então, são funcionalidades que estão aí sendo inseridas. O próprio PIS/COFINS, né? O crédito do PIS/COFINS era um customizado de alguns clientes, era um módulo também que a Thomson tinha, separado, e que a gente falou, poxa, eu acho que vale a pena eu colocar dentro da ferramenta. E aí nós incorporamos. Então, são rotinas que a gente está a todo momento identificando como evoluções para serem incorporadas, tá? E aí eu vou falar um pouquinho do intelligence, senão eu vou matar o João aqui com relação ao tempo, mas não menos importante a gente fala da plataforma de analytics, né? Então, quando a gente está falando de analytics, e particularmente, pessoal, eu tenho um carinho muito grande por esse módulo, porque eu pude acompanhar o desenvolvimento dele, diversas mudanças que ele foi sofrendo aí nessa evolução, porque a gente começou a acompanhar algumas estratégias de mercado, o que a gente identificava conversando com clientes, feedbacks, testes, e aí a gente chegou ao resultado de uma plataforma extremamente estratégica, né? É uma ferramenta que possui o que a gente chama de componentes inteligentes e flexíveis, então não é só a questão de você criar uma ferramenta e agregar aceleradores, mas sim é a possibilidade agora da gente trazer para dentro do TextOne a possibilidade do cliente usar o dado dele de forma inteligente. Então, por isso que eu reforço, a gente sai um pouquinho daquele processo unicamente operacional, né, geração de arquivo, entrega de obrigação acessória, transmissão para o governo, opa, fui lá cumprir checklist no mês de junho. Não, é a possibilidade de agora eu também usar, e aí podem ser N áreas, não necessariamente só a área tributária, usar desse meu dado buscando benefícios fiscais, redução de carga tributária, créditos, mitigação de riscos, entre outras visões. A gente já fez algumas entrevistas com clientes aí, e os clientes têm dado N insights, né? Por quê? Porque muitos deles já têm essa possibilidade hoje, já fazem esse trabalho, mas muitos deles fazem esse trabalho de forma manual, tá? Bom, como que o Tax Intelligence ele foi desenhado, digamos assim, né? Houve aí um trabalho da Thomson, onde a gente fez uma pesquisa extremamente grandiosa, identificando quais poderiam ser os inputs, né? Da onde poderiam vir esses dados. E aqui eu estou falando de uma ferramenta, de um módulo, que ele se conecta ao TextOne, então eu estou utilizando o meu dado em tempo real, mas gradualmente a gente também vai poder receber esses dados de outras origens. Por quê? Porque às vezes o cliente quer usar o dado direto do RP, não necessariamente só usar a visão do SPED fiscal, só usar a visão de uma nota, né? Eu posso querer usar os meus dados de estoque, e não necessariamente só o dado que está dentro da obrigação fiscal. Então, por isso que o nosso input, ele vai ter outras origens. Nesse momento, a nossa origem principal é a plataforma do TextOne. Então, eu, uma vez conectado ao TextOne, eu estou olhando todas as tabelas, então eu estou olhando de maneira orgânica e em tempo real, né? A gente fala, carregou o dado, near real time, carregou o dado no TextOne, quero gerar uma visão do intelligence, eu consigo fazer isso na sequência, sem a necessidade de fazer qualquer outro trabalho de balanceamento de dados. Eu leio as tabelas do TextOne, faço o que a gente chama de mineração de dados. O que é a mineração de dados? É qualificar o dado, é fazer filtros, é colocar, né, direcionamentos e aceleradores a esse dado, imputando ele também de inteligência artificial, então a gente chama aqui de especialistas, né? A gente tem cientistas especificamente por trás dessa solução, que estão a todo momento fazendo esse trabalho de análise de dados. E aí, como que a gente entrega esse resultado? Uma vez esse dado minerado, esse dado trabalhado, ele entra nessa grande plataforma que a gente chama de Tax Lake, e o Tax Lake ele vai trazer, né, eu falo que ele vai splitar dados numa visão de casos de uso.
Então, o caso de uso, ele nada mais é do que visões estratégicas que a Thomson Reuters vem desenvolvendo numa esteira aí enorme de entrega, onde a gente está acompanhando e desenvolvendo essas visões juntos de vocês. Então, quando a gente fala de mapa de tributos indiretos, eu vou ter visões específicas dentro do mapa da esfera federal, dentro do mapa das minhas unidades federativas do Brasil, considerando os meus tributos, os meus resultados. Se eu estiver falando de uma carga tributária média, é um resultado, obviamente, considerando o meu valor médio, e assim sucessivamente. Então, por trás do Tax Intelligence, a gente tem o que a gente chama de análises exploratórias, tá? Existe todo um speech de inteligência e de apuração por trás desse dado, que quando ele é demonstrado para vocês na plataforma, ele já sofreu de todas essas, de todos esses trabalhos de refino, digamos assim, né? A gente dá alguns nomes de provisão, a gente dá nomes aqui de regressão, bases diagnósticas e assim vai. Pontos importantes. Apesar de a gente estar falando que a gente entrega casos de uso dentro dessa ferramenta, esses casos de uso, eles podem ser, vamos dizer assim, parametrizados na visão do negócio de vocês. Então, vocês conseguem utilizar desse caso de uso de forma estándar, da forma com que a Thomson desenvolveu, que é considerando o cenário tributário padrão, mas vocês conseguem também, nessa visão que a gente chama aqui de limpar filtros, ele tem a possibilidade também de parametrização. Então, você consegue refinar considerando o cenário de negócio de vocês, por exemplo. Tá? E aí são N visões, né? Você tem uma visão mais macro, você tem uma visão mais refinada. Por exemplo, nesse caso, se eu estiver falando de uma visão mensal, eu consigo ir dia a dia splitando esse meu dado. A ideia da plataforma é dela evoluir junto de vocês. Por quê? A gente tem aí uma esteira, fiquei sabendo semana passada, de aproximadamente 300 casos de uso. Começo do ano, para vocês terem ideia, a gente estava com 215, então a gente já cresceu aí consideravelmente. São casos de uso que eles vão ser liberados de maneira recorrente para o cliente, então é como se fosse uma janelinha da Netflix. Você está dentro do Tax Intelligence, vai aparecer ali uma opção de novo caso de uso, você abre ele e vê se ele faz sentido para o seu negócio. Se ele fizer sentido, você puxa ele e incorpora ele à ferramenta. E aí você vai utilizando essas visões de forma recorrente. Ah, é um caso de uso que não faz muito sentido para mim? Você tira ele, devolve e vem outro para você. Ponto importante é que a gente está acompanhando as utilizações, né? Então, a gente consegue também monitorar o quanto isso é aderente. Faz sentido? Poxa, será que é o segmento mais de varejo que está usando esse? Será que é mais manufatura? Não, agora eu estou vendo que tem mais o farmacêutico usando. E assim a gente vai criando, né, visões um pouquinho mais direcionadas. Um ponto que eu queria dizer para vocês, que é um item bastante interessante, é que a ferramenta ela tem o que a gente chama, a gente deu o nome de IVA, que é essa mocinha aqui do lado. A IVA, ela é uma funcionalidade dentro do Intelligence que ela vai conversar junto com o analista e com o especialista. Ela é a nossa inteligência artificial. Então, ela, conforme for percebendo que tipo de consulta que você faz, o que você faz de maneira mais recorrente, qual que é o dado que você mais utiliza, ela vai te trazendo insights evolutivos para que você possa agregar na sua pesquisa, para que você possa agregar na utilização da ferramenta. Então, a IVA, ela é um modelo comportamental de evolução dentro da ferramenta, né? E isso a gente a gente teve um trabalho muito grande, por exemplo, de ir até lá na Magalu. A gente brinca que ela é a irmã da Magalu, né? Porque a gente teve um trabalho aí de pesquisa muito grande, a gente desenvolveu junto com o pessoal, inclusive, para fazer com que a ferramenta tivesse essa inteligência, que ela saísse um pouquinho só de um portfólio de resultado, mas que ela tivesse uma interação. E aí, inclusive, ela, num segundo momento, ela vai conseguir conversar com o usuário vai sinalizar que tipo de informação que ele precisa e ela vai dando esses insights. Então, a gente brinca que conforme mais for sendo utilizada a ferramenta, mais insumos ela vai conseguir te trazer, tá? Por isso, de um item extremamente estratégico, incorporar inteligência artificial às nossas plataformas, tá?
E aí a gente vai ter algumas visões, né? A gente vai ter a possibilidade, possivelmente, de conversar com vocês, entrar com maiores detalhes aí no que a IVA, né, a nossa nova menininha aí vai trazer de novidade e as próprias ferramentas como um todo. Eu queria fechar aqui o meu ponto só compartilhando com vocês do nosso link do Roadmap. Para aqueles que já conversam comigo há um tempo, sabem que eu sempre coloco esse link como um canal de comunicação que a Thomson abriu desde 2020. Ele é um ambiente onde você consegue acompanhar todas as liberações, evoluções, sejam elas quanto ferramenta ou quanto legislação das nossas 3 unidades de negócio, e aí vocês podem, inclusive, acompanhar muito do que a gente falou hoje nos nossos canais aqui, inclusive no nosso link de Tex, onde a gente está lançando aí todas as novidades que a gente está trazendo, não só para o Tex One, quanto para as outras soluções, tá? João, acho que era isso, eu falei bastante, mas deixei um tempinho aí para você, tá? Não, fica tranquilo, Ana. Foi ótimo, agradeço muito aí por compartilhar, né, sempre trazendo conteúdo novo, né, reciclado aí, as novidades. Eu acho que é extremamente importante, não só para os clientes, mas inclusive para a gente aqui, enquanto consultoria, né, estar por dentro de tudo que a Thomson tem planejado. Bom, pessoal, eu acho que só para a gente encerrar aqui de uma forma bem rápida e objetiva, eu trouxe um resumo, né, tanto dos requisitos, né, um checklist mesmo do processo de migração, né, tendo em vista que a gente está aqui com participantes que têm o cenário do Master SAF DW, alguns já avaliando a migração, outros ainda em fase de estudo, mas eu acho que é legal a gente passar por esses tópicos, porque isso sempre faz parte aí do nosso processo de levantamento, né, e de desenho de projeto. Então, acho que o primeiro tópico, a validação das políticas de segurança e conformidade, eu acho que isso é o primeiro passo, né, que as empresas precisam dar, né, levar internamente, especialmente aquelas que têm, né, um time global por trás, para mostrar a tecnologia. O time da Thomson sempre está disposto aí a compartilhar documentação, regra de ambiente cloud, disponibilidade, toda a parte de SLA de atendimento. Então, a gente está aí à disposição para apresentar isso para vocês. A análise quanto à migração de dados históricos, né? A gente aqui do lado de consultoria até brinca que geralmente é raro o cliente que não quer, né, levar o ambiente, os dados históricos do Master SAF DW. E aqui até abrindo um parênteses, né, uma novidade interessante para quem faz o projeto hoje é também levar os dados do OneSource, né, que tem lá as informações da ECF, do REINF, que antes, né, quando a gente iniciou ali o processo de migração para o Tex One, a gente tinha uma restrição técnica, só trabalhava com a base de dados do DW. Né? Então, via de regra, projetos iniciados agora, a partir de 2022, já trazem essa novidade e o cliente ele não precisa se preocupar com nada. Documentação dos customizados, a Ana comentou um pouquinho dessa produtização, né, de tudo aquilo que a Thomson está incorporando como produto, mas ainda assim o cliente ele quer ter a segurança, né, de todos os customizados que ele tem hoje, que tudo vai migrar para justamente evitar um impacto que às vezes não fica claro ali no processo de migração. Então, a gente documenta, né, uma etapa de pré-requisito, nosso time encaminha isso para a Thomson, eles avaliam, sinalizam eventuais adequações por questão de conformidade e a gente segue com isso e inclui dentro do desenho do projeto. O modelo de transferência de arquivos, acho que a Ana enfatizou isso também durante a agenda, né? A gente permanece ali com a possibilidade do texto, utilizando uma ferramenta de SFTP, que a própria Thomson, inclusive, fornece, né? No início, o cliente utilizava ali aquela que achava mais adequada, mas a gente, até por padronização e para facilitar suporte, a Thomson oferece gratuitamente, junto com o pacote do Tex One, uma ferramenta própria para estruturar esse processo. E aqueles que já querem partir para uma linha de web service, isso já está disponível, né, nas versões mais recentes aí das interfaces, seja SAP, seja Oracle, e aqueles clientes que desejam construir alguma integração própria que não tem nenhum desses RPs, a gente também tem essa possibilidade. Definição do escopo, aqui trazendo um pouquinho para o nosso lado de projeto, tá, pessoal? Acho que isso sempre é dúvida, né? A gente sempre procura orientar o cliente em qual sentido. Quais módulos e obrigações já estão efetivamente implementados e em uso,
vamos delimitar esse projeto em cima daquilo que está rodando, né? Justamente para a gente não criar um escopo maior sem necessidade. É claro que tem a ânsia ali, eu quero aproveitar o projeto e revisar meus processos, fazer melhorias, mas para que a gente acelere esse processo de migração, que é do interesse dos clientes também, né? Especialmente para a parte de desoneração de infraestrutura, a gente recomenda primeiro fazer a migração daquilo que está funcionando e depois a gente faz fases adicionais para que as melhorias sejam implementadas, seja de interface, seja uma configuração do automation, do intelligence, a gente desenha esse projeto para que ele aconteça e tenha entregas parciais, né, até para que não fique, né, a gente não transforme isso num projeto maior do que ele precisa ser. E até puxando um parêntese em relação a isso, para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conversar conosco, a gente está falando aí de um projeto, em média, de 2 a 3 meses, tá? Então, um projeto bem tranquilo, transparente, com viés mais técnico e que garante, né, toda a movimentação daquilo que você tem de dados, parâmetros, para que você não tenha impacto aí no modelo do TexOne. E, por último, aí um item um pouco mais direcionado à parte da Thomson, né, que é o dimensionamento da estrutura cloud, né? Então, no pré-diagnóstico, a gente sempre fala ali de volume de dados, quantidade de empresas e os requerimentos estaduais e municipais, justamente para a Thomson modelar um pacote que seja adequado para a sua empresa. Mas aí é lógico que esse modelo de subscrição, ele traz, né, bastante vantagens em relação a isso, porque é um modelo facilmente escalonável, né? Então, se a empresa está em processo de crescimento, de desenvolvimento, e isso já é sinalizado em tempo de estimativa, a Thomson já vai modelar um pacote favorável para que isso aconteça sem nenhuma mudança, tá? Então, isso é bastante interessante também quando a gente compara com o modelo que vocês têm hoje no Master SAF DW. E aqui, falando um pouquinho de projeto, é claro que de uma forma bem resumida, mas esse projeto, ele é um projeto mesmo que a gente já está até calejado aí de executar, né? Um projeto que a gente tem bastante sucesso aí nas migrações, justamente por ter essas facilidades que a Thomson desenvolveu, né? Da gente copiar, fazer o dump da base. Então, a gente inicia ali com a preparação, né? Praxe de projeto, onde o nosso time comercial replica as informações para o time de delivery, o gerente vai entender as particularidades, se tem customizado, se tem escopo adicional, e vai refletir isso num cronograma detalhado para ser base para as próximas etapas do projeto. Na etapa de migração, etapa 2, é onde, né, essa parte de cópia ela acontece. Então, nós solicitamos ao time de TI, né, especificamente ali o DBA do cliente, que faça o dump do ambiente de produção. E aí é legal que já é no início mesmo o ambiente de produção, justamente para a gente fazer um ensaio daquilo que será a migração definitiva, né? Então, nós recebemos esse material, tanto da base do DW como do OneSource, e encaminhamos para o time da Thomson. Quando o TexOne é liberado para a gente começar a trabalhar em testes do projeto, todas as informações já estarão disponíveis para a gente testar. Então, isso dá uma celeridade muito grande, porque a gente basicamente faz comparação, né? Gera uma obrigação na versão on-premise, gera no cloud e o resultado ele precisa ser o mesmo, né? As funcionalidades elas têm que estar preservadas e tudo aquilo que vocês utilizam precisa estar em pleno funcionamento no TexOne. Na etapa de homologação, essa comparação ela é realizada e a gente dá o aval ali para que o dump possa acontecer no ambiente de produção do TexOne. Né, essa primeira etapa, a etapa de migração, a gente faz isso no ambiente de QA do TexOne, e num segundo momento, aí numa janela de freezing, a gente pega um refresh atualizado, justamente para que todos os dados que foram movimentados ali em tempo de projeto, eles já estejam atualizados e você já migre a base na sua integralidade. Tá? E, por último, as ações de cutover, né? Treinamento, que é mais uma ambientalização ali à nova plataforma, né? Geralmente o cliente pede para a gente adicionar um escopo maior, caso ele já queira utilizar automation, intelligence, né? Para dar uma característica ali de capacitação diferenciada.
e depois acontece, né, o go live e a operação assistida, e a combinar, né, às vezes o cliente já tem a sustentação do nosso time, o nosso time já está totalmente apto aí para fazer esse suporte também no TexOne, ou então ele quer uma operação assistida com um time de projeto, um período de hypercare ali, conforme a negociação. E por último, acho que só para a gente concluir aqui a nossa agenda, pessoal, acho que os principais benefícios, né? A gente já falou de muitos deles, mas a gente sintetiza isso aqui, primeiro sobre um aspecto financeiro, né? A gente sabe que esse processo de movimentação do cloud, ele traz a possibilidade de eliminação de licença, suporte, manutenção de banco de dados, desonera as atividades de infraestrutura e gestão de ambientes, né? Então, as empresas ou possuem uma consultoria para poder atualizar a versão do banco de dados, para aplicar patch, para poder manter o ambiente estável. Se tiver uma indisponibilidade, eu tenho que ter um profissional disponível para atuar em cima disso. Então, você elimina toda essa parte, né, do seu time de TI, e eles podem focar em atividades mais estratégicas que são core da área. O modelo de contrato, ele tem essa escalabilidade para o crescimento organizacional, né? Não é aquele modelo do DW de licença de uso e manutenção, a cada obrigação nova, a cada empresa nova que vocês adquirem, automaticamente já teria um custo junto à Thomson, né? No TexOne, esse modelo ele é escalonável e geralmente no seu contrato já terá uma margem para que esse crescimento aconteça. As atualizações legais e melhorias são sob responsabilidade da Thomson, né? No DW isso já era, mas agora a gente traz o aspecto operacional de aplicar o patch também sob a responsabilidade do fornecedor, e isso faz com que você não atue mais de uma forma reativa, né? Você sempre estará trabalhando no último patch que o sistema está oferecendo. E, por último, a alta disponibilidade dos serviços, acesso via internet de qualquer local, né? Então, essa modelagem web, ela traz facilidades, especialmente quando a gente fala já nesse contexto pós-pandemia, né? Ainda, né, que os clientes tiveram que se preparar, a questão de VPN. Então, o TexOne, pelo cenário, ele traz uma característica muito mais favorável pela facilidade do acesso e também a tecnologia, que é muito mais evoluída. E o suporte da Thomson Reuters, que não apenas é no sentido fiscal, né, mas também sobre o aspecto técnico. Todo problema de performance, segurança, qualidade de dados, vocês serão suportados pelo próprio fornecedor, inclusive adotando aí todas as políticas de disaster recovery, backup, segurança, tudo garantido de forma contratual. Bom, pessoal, a gente já está chegando aqui, né, ao término do período programado. Eu queria abrir uma janela final aí para quem quiser colocar alguma dúvida, se quiser habilitar a câmera, se não quiser, colocar no chat, para que a gente possa sanar. E mesmo que não queira colocar isso agora, fiquem à vontade para nos contactar depois, né, caso for de interesse. João, eu queria só reforçar uma dúvida com relação à forma de comunicação, né, do nosso RP com o TexOne. Porque pelo que eu entendi, eu acho que a gente até conversou já sobre esse assunto, mas me parece que não tem mais a possibilidade de popular as informações na SAFX através de insert no banco. Porque hoje a gente não utiliza, né, a empresa na qual eu trabalho, a ADM, nós não geramos as informações em TXT, mas sim fazemos o insert nas tabelas. Perfeito, Aline. Como que funciona, né? A gente já teve uma oportunidade de trabalhar isso numa agenda. De fato, as modalidades previstas ali para o DW, né, é o arquivo texto, e aqueles clientes que trabalhavam com o banco Oracle, às vezes criavam rotinas de insert, né, direto no banco, e quando a gente olha para um cenário do TexOne, o texto ele continua sendo opção, e aqueles clientes que têm essa modalidade banco a banco, ele precisa adequar esse modelo de comunicação para uma via web service, ou até mesmo o próprio texto. Por que disso? E aí a Ana fique à vontade para me complementar,
mas eu tenho no ambiente cloud toda uma questão de segurança e conformidade da parte técnica. Então, a Thomson ela não pode abrir uma conexão de banco para que qualquer cliente acesse e faça a atualização dos registros. Tá? E até por isso, esse foi um dos principais motivadores de se criar o web service como uma modalidade em substituição àqueles clientes que faziam isso numa conexão direta. Perfeito, é isso mesmo, João. Vale dizer, né, principalmente quando a gente está falando de uma plataforma cloud, e aí não é uma restrição Thomson, né, isso é do cloud em si, a gente tem que ter um cuidado muito grande e garantir que esse ambiente, obviamente, vai ser um ambiente 100% seguro, né. Então, todo tipo de acesso à estrutura do banco, ele tem que ser devidamente monitorado e ele também precisa passar, né, por devidas validações, né, e permissões. Então, acesso ao banco, realmente, a gente não consegue permitir, para que a gente tenha que garantir esse ambiente seguro, e um banco que a gente chama de banco blindado, né, então, obviamente, que isso é também para resguardar a segurança do dado do cliente, mas a estratégia do Web Services também foi criada justamente para atender essa necessidade, tá? Agora, vale dizer, por exemplo, que um cenário bastante semelhante, que a gente sabe que muitos clientes têm, são customizados que fazem hoje, né, dentro de casa, no on-premise, processos de update, delete ou insert em tabelas definitivas. Por quê? Porque, obviamente, você está dentro de casa, o banco de dados é de vocês, então vocês se resguardam, né, de qualquer tipo de situação não tão aderente quando é feito um trabalho desse em banco. Quando a gente vai para o cloud, e é um processo semelhante também, a gente precisa, obviamente, garantir que o ambiente, obviamente, continua sendo assegurado e continua sendo blindado, seja para vocês quanto para Thomson, né? Porque a gente tem que pensar dos dois lados. Se acontece qualquer tipo de intercorrência e eventualmente o banco sofre algum ataque, a Thomson precisa garantir o backup disso, né? E para a gente garantir o backup, eu preciso garantir que esse ambiente ele está devidamente seguro e que não houve nenhuma intervenção aleatória ali. E, obviamente, a gente precisa reforçar isso com vocês. Então, o que a Thomson fez para um cenário semelhante? Muitos clientes vinham para nós com esse processo customizado, onde ele tem update, delete, insert em tabelas fixas. E aí a pergunta era, como que eu vou fazer isso no ambiente cloud, sendo que eu tenho um banco blindado e eu não posso fazer esse tipo de tratamento direto na estrutura de banco? A gente criou um processo alternativo, que é o processo em tabelas temporárias, então o customizado ele pode ser aplicado, você não perde essa rotina, mas você tem um processo de adequação, que aí também é feito, né, pelo pessoal da equipe da Ative, por exemplo, que é um processo de adequação para as tabelas temporárias. Por quê? Porque aí a gente assegura que se houver qualquer intercorrência, por exemplo, num momento de estar aplicando o customizado e ele sofrer algum impacto no banco, eu consigo recuperar um backup porque eu não tive ação em tabela definitiva, tá? Então, são situações que a gente veio identificando nos últimos 3 anos, praticamente, que precisaram ter aí algum tratamento, alguma adequação, né, mesmo que fosse um processo paliativo, digamos, mas para que vocês não ficassem descobertos, mas que a Thomson também tivesse uma alternativa de continuar garantindo esse ambiente seguro, tá? Ana, eu tenho uma pergunta, tudo bem, Sim. Elaine? Oi. A gente sabe, né, e vocês estão também muito acostumados, você tocou num ponto muito importante, porque as nossas tabelas, muitas vezes os processos dentro do SAP, eles acabam não saindo na conformidade correta, e na hora de entregar a obrigação, exatamente aquilo que você já tinha explicado, o analista olhou, falou: "Aqui tenho divergência e eu preciso corrigir". Então, Uhum. existem casos sim, que é com processo customizado, mas existem casos também que a gente está muito acostumado a fazer os scripts e dá-lhe update lá no banco. Dá-lhe marreta. Dá-lhe marreta, chama o Thor, né, Chama o Thor. quem é da época vai entender o que a gente está falando, chama o Thor. Exato. Como que a gente, faz nesse sentido? Por exemplo, a ferramenta existe algum módulo, algo dentro da própria ferramenta que você pode corrigir, em massa, via tela e não mais via update? Eu não sei, estou questionando, porque eu acho que isso é algo que vai preocupar muito, né, a área de negócio,
pensando que a gente tem muitas situações desse jeito, né? Totalmente pertinente sua pergunta, viu? E eu diria que esse foi um dos pontos que a gente pegou desde o princípio, né, do projeto de migração. Óbvio que isso foi aumentando conforme a gente também teve um aumento de clientes na base. E eu uso essa expressão do Thor até hoje, tá? O João sabe, quando eu participo de alguma reunião com o João, eu falo, sabe aquela marreta, aquele Thor que vocês dão todo mês? E que eu dei muitas vezes, tá, gente? Que eu também fui consultora, eu usei muito do Thor na minha vida aí de consultoria. O que a gente fez para poder atender essa necessidade, tá? E na realidade a gente está criando agora uma terceira opção. E aí até um spoiler, nem o João sabe disso, porque eu fiquei sabendo disso semana passada, então vou trazer um spoiler para vocês aí de uma terceira opção que a gente já está vislumbrando. Bom, a gente criou a rotina de ajustes em massa, tá, Elaine? Que é um processo justamente para apoiar essa questão do update. Por quê? Porque tem muitos clientes que, assim, tem aquele update certo todo mês, né? Todo mês Sim. eu vou lá na tabela XPTO e eu dou aquela marretada. Então, são processos que a gente chama de mapeados já, né? Todo mês você sabe que aquela rotina tem que ser executada em algum momento do processo de análise fiscal. Então, a gente criou uma rotina chamada ajustes em massa, que nada mais é do que, em tempo de projeto, por exemplo, o João e a equipe dele mapeiam como que é esse processo de update de vocês, e eles colocam isso dentro da rotina do TextOne. Nesse primeiro momento, é um processo, não vou dizer manual, mas ele é um processo que ele utiliza uma tabela, né, um Excel, e aí ele tem uma inteligência ali que ele faz um update nas tabelas que você precisa. A segunda opção é continuar utilizando da rotina do customizado, então por isso que eu falei do delete, insert e update, que continua sendo utilizado por N clientes. Eu mesma faço a análise funcional e eu diria que pelo menos uma vez por semana chega 2, 3 clientes aqui com 5, 6 processos customizados que são as marretinhas, tá? Também podem ser aplicados, a única coisa que a gente faz é isso, em vez dele ser aplicado, por exemplo, numa X07, ele vai ser aplicado na SAF X07 e depois se tomba para a definitiva. Por quê? Porque a gente precisa garantir o ambiente seguro e é uma questão do nosso global, né? Não, sim, eu entendo perfeitamente essa questão de servidor, porque a gente que trabalha com o privacy, a gente sabe não é? Das seguranças, né? E eu falo que foi um presente que a gente ganhou do global, teoricamente, porque falar para os Estados Unidos que aqui no Brasil a gente tem que fazer ajuste na tabela de nota, eles acharam isso um absurdo, Surtam, né? Surtam. Eles surtaram, falaram que só aqui que acontece isso, aí a gente conseguiu acalmar os ânimos, né? Mas brincadeiras à parte, a gente teve pelo menos, acho que uns 6 meses de discussão ferrenha com eles. Imagino. Porque a gente justificou, né? Olha, ok, a gente entende o processo de vocês, só que, amigos, vocês têm um imposto, né? Aqui a gente tem uma quantidade que falta dedo para a gente falar de imposto, e a complexidade nossa de fazer o tratamento dentro do mês. Aí eles falaram, ok, então, por questão de segurança, blá, blá, vocês vão ter que fazer na temporária. E super funciona, tá? Então, é uma rotina que dentro dos projetos que a gente tem hoje, funciona pra caramba. E aí, a minha terceira rotina, que eu tô até olhando no meu caderninho, porque é de verdade, tá? Eu tive uma reunião quinta-feira, e aí o pessoal me deu esse spoiler. A gente está criando uma nova rotina, que também vai ter um nome semelhante de ajustes em massa, o nome ainda está sendo definido, mas é uma rotina que vai estar dentro do processo do automation. Então, o cliente vai conseguir fazer esse depara, não vai precisar de módulo de customizado ou de ajustes em massa, que é essa planilha, digamos, que a gente tem hoje. Então, na realidade, aquele modelo que você tem, pega o campo tal e converte no campo Y, quem vai fazer esse combo de depara são vocês mesmos dentro da própria ferramenta. Obviamente, sendo resguardado aí pelas regras de validação, pela questão de segurança e pelo backup, tá? Então, esse terceiro modus operandi ainda é um pouco novo para nós. A área de produto está desenhando com a área de requisitos, estão fazendo, inclusive, entrevistas com alguns clientes, mas é um terceiro modelo que eles estão colocando, por quê? Porque a gente está acompanhando que o ajustes em massa, apesar dele estar tendo um grande uso,
ele talvez não seja tão friendly quando a gente está falando de volumetrias muito grandes, né? O João sabe disso. Quando às vezes a gente está falando com clientes que têm volumetrias consideráveis, não é que ele demora, mas ele vai impactar um pouquinho na finalização do processo. Então, a gente está analisando essa terceira opção para ser um pouco mais ágil, dentro da própria ferramenta. Pode falar, João. O legal é assim, né? Com essa nova funcionalidade, né? Eu sei que a gente ainda não entrou no detalhe do escopo dela, mas quando eu tenho uma regra, pelo que eu estou entendendo, que eu combino CFOP, CST e defino qual que é o ajuste que vai ser realizado, você torna-se o tempo de processamento da atualização mais rápido, né? E eu acredito que é isso que ela vai trazer. Mas essa planilha que já está disponível hoje na ferramenta é uma planilha simplificada, onde você determina os campos chaves da nota, né, do item ali da nota, quando você quer fazer uma atualização a nível de item. Mas se você não tem uma regra e as atualizações elas são aleatórias, a planilha ela é favorável também, né? Porque às vezes nessa nota eu quero ajustar o valor de PIS e COFINS, na outra é o de CMS, na outra é o valor total dos itens. Né, você consegue mesclar, então, né? Na mesma planilha, você pode colocar diversas alterações e colocar isso para processar em lote. Né? Agora, isso que está vindo de novidade é mais para a gente combinar variáveis, que seria, de repente, a regra de um customizado, né? Porque aí você já faz uma atualização em lote, mas que tem a mesma característica. Né? Então, acho que isso vai trazer... E aí você tem um processo de um comportamento no processamento diferente, né? Exato, mais ágil. Mais ágil. E mais uma perguntinha, rapidinho. Não tem mais o select de banco, então? Na realidade, você consegue gerar um customizado, se você tiver já um select standard, por exemplo, né? Todo mês eu preciso rodar um determinado select para uma consulta. Ok, você pode trazer esse customizado e coloca lá na base, como se fosse uma rotina de customizado. Agora, você acessar o banco e fazer o seu select, aí já não mais. Nem a gente, tá, Elaine? Não, imagina, ideia, nem nós no ambiente de produção, às vezes os parceiros, né? O João sabe disso. Às vezes os parceiros estão fazendo algum teste lá. Poxa, vocês conseguem acessar o ambiente e fazer um select? Não, até o ambiente de produção é blindado para o Brasil, a gente nem consegue. É uma regra que o pessoal arrastou aí, principalmente os consultores, e perdeu, né? Porque antes eles vinham desesperados. Eu achava estranho, porque eu sempre fui de SAP, na época eu não conhecia DW, eu achava estranho o consultor chegar e já ficar pedindo, pode, né? Precisa acessar o banco. Mas por quê? Você não consegue pegar de outra forma? Não, é que é mais rápido, a gente trabalha assim. E a gente acabou entendendo e criou-se essa cultura. Incorporando, né? Sim. Incorporou, exatamente. Sim. Mas tá bom, obrigada, viu? Imagina, mas todos esses pontos a gente mapeia no projeto, tá, Elaine? Então, inclusive, assim, a gente está aberto a identificar isso. Poxa, tem algum ponto que a Elaine faz diferente, a gente não pensou ainda a ideia da gente trazer o Marcos de Paula, que eu falo que é o dono do produto, né, que é o pai do Tex One, ele participa muito das nossas conversas para poder pegar esses insights. O Ajustes em Massa novo agora está vindo nessa visão, tá? A gente está vindo com clientes aí com volumetrias muito grandes, e aí eles nos deram essa sugestão de fazer um processo diferente, então nasceu aí de dicas de vocês, tá bom? Obrigada pela pergunta. Imagina, eu que agradeço a resposta. Bom, pessoal, a gente já passou um pouquinho do tempo, mas assim, não tem como interromper essa discussão que acho que é bem rica e válida, né? Agradeço aí a todos pela presença, né? Fiquem à vontade se vocês tiverem alguma dúvida adicional, tá, Elaine? Todo o time que está presente aqui, os clientes que estão presentes ainda, fiquem à vontade, nos envie as dúvidas, né? E na sequência a gente pode marcar uma sessão específica, até o Leandro colocou aqui no chat, tá, Elaine? Aqui para a gente fazer uma sessão específica ali com o time da Singenta, né? Envolvendo o time de vocês, a gente vamos explorar, né? Eu acho que o importante é vocês estarem seguros aí, todos os clientes estarem seguros nessa migração. O que eu posso falar é que a gente já tem, só na Atila aqui, mais de 35 projetos aí que a gente já concluiu, grande parte deles, mais de 80%, outros estão em andamento, né? Então a gente encontrou cenário de cliente SAP, Oracle Cloud, né? Então tem um pouco de tudo aí, sistema próprio, né? E então teve esse processo evolutivo, como a Ana colocou, né? Então no começo existiu uma dificuldade maior, hoje os projetos são muito mais simplificados, né?
ele acaba tendo menos problemas ali em termos de projeto efetivamente, né? Então, a gente confia que está num ambiente melhor. E aí, com as funcionalidades novas, que eu acho que tudo isso, né? Muitas coisas que a Ana colocou ali, os clientes nos pediam há muito tempo, né? Então, a gente vai vendo que vai sendo incorporado, né? E isso vai ser uma grande evolução. A gente entende que vai ser bem, bem interessante daqui para frente. Mas estamos à disposição de vocês aqui, tá bom? Tá bom, Conte muito com o nosso obrigada. time aí, com o apoio do time da Thomson aí, em nome Conte da conosco, também. podem nos acionar, Rainho, João, obrigada pela oportunidade, e precisando é só nos chamar para a gente fazer uma conversa. Tá, joia, Obrigado, gente. obrigado, Muito Ana, mais uma obrigada. vez. Obrigado, João. Imagina. Obrigado, pessoal. Valeu, Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada. Bom Até a próxima. dia para Bom dia. vocês.